salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O fato de estar ainda em retiro, embora vim rezar a missa com vocês, mas quando a gente para um pouco para poder ficar com Deus, um dos intuitos é deixar Deus falar ao nosso coração. E desde ontem estava rezando por vocês e rezando com esses textos da Escritura, pensando na Eucaristia, pedindo ao Senhor que falasse aos nossos corações. Eu quero começar com a expressão do versículo 19 da carta aos Efésios: sois da família de Deus. São Paulo diz assim àquela comunidade, mas eu queria trazer essa palavra para hoje. E aqui não é ainda uma pregação, mas é uma moção que trouxe ao meu coração esses dias, porque a cada cerco nós oramos perguntando ao Senhor: Senhor, o que queres? E me vinha com muita força, no meu coração, o Senhor me interpelando e pedindo para me convidar, os adolescentes, os jovens, as crianças, porque afinal de contas nós estamos no mês de férias, e falar com vocês pais, vocês adultos, a trazerem os vossos filhos para rezar esse cerco de Jericó. Sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Não é ainda propriamente uma pregação, mas que possa cair ao teu coração. Esses dias nós, Nova Aliança, queremos ver essa casa cheia de adolescentes, cheia de crianças, rezando o cerco. Ah, eles não dão conta? Dão. Você já ensinou? Você já trouxe? Eles não sabem. Se aprende com a experiência. Ou você vai deixar ele ficar drogado para vir aqui chorar, pedindo oração, conselho para o padre? Você vai deixar ele já estar aí perdido no mundo para vir aqui achando que vai ter uma solução? Então vamos começar de cedo. Aos jovens que estão aqui, coisa boa. Cadê os jovens? Opa, poucos? Tem mais aí espalhados. Vocês não estão na... Deixa eu mudar minha pergunta. Aos universitários, quem está na universidade aí? Aí, melhorou, né? Aos universitários, vocês podem fazer esse cerco. Afinal de contas, vai dar uns diazinhos de recesso. Queremos ver vocês aqui. Sois todos da família de Deus. Diz isso para a pessoa que está do teu lado para ele ouvir. Nós somos da família de Deus. A minha família é de Deus. A minha casa é de Deus. Ou não é? Então nós temos que construir esse edifício, cujo alicerce, a pedra fundamental, é Cristo. Olha o que diz o apóstolo: é nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar templo no Senhor. A nossa casa é a primeira igreja doméstica. A nossa família é a primeira das igrejas. Se a gente vai a Galileia, a gente encontra lá o resto, a ruína da casa de Pedro. E ali tem como que dizeres: aqui é a igreja de Pedro, aqui é a casa de Pedro. Dizer casa de Pedro, igreja de Pedro, como que se confundem, porque a casa dele torna-se igreja. Coloca a mão no teu coração e fala isso: a minha casa precisa se tornar uma porção da igreja. Amados irmãos, a gente precisa entender isso. Nós precisamos compreender, mas vamos meditar no Evangelho. Mas antes de chegar no capítulo 20, eu queria retomar alguns trechos antes. Nós temos 3 momentos no Evangelho de João, onde Tomé aparece em um diálogo. Tem pequenas falas do apóstolo Tomé, esse que nós celebramos hoje, para a gente poder só recordar. Ele termina a sua vida sendo mártir na Índia. Depois de evangelizar a Síria, e enfim, ele parte para as Índias e lá ele recebe a coroa do martírio.
Tirando João, todos os apóstolos são mártires, né? Alguém me perguntou hoje, padre, todos os apóstolos são mártires? Tirando João. E olha que até tentaram com João, né? Diz a tradição que o lançaram num caldeirão de óleo quente. Ele teve sua pele escalpeada, né? Tentaram, mas ele não morreu. Ele ainda depois escreveu o texto de Apocalipse, segundo a tradição da igreja. Mas a gente tem um momento que nosso Senhor ele realiza o milagre da ressurreição de Lázaro, e nesse contexto começam a perseguir nosso Senhor. E os discípulos que andavam com Jesus sabiam disso, sabiam das consequências. Mas eles tinham claro quem eles queriam seguir. E a fala de Tomé é clara: vamos caminhar contigo, vamos subir contigo para Jerusalém. Vamos morrer contigo. Será que hoje, se essa pergunta fosse dirigida a você, você responderia dessa mesma forma? Sim, Senhor, eu vou subir para o Calvário para morrer contigo? Quais são as suas disposições de morrer com o Senhor e pelo Senhor? Nós temos a morte de dar de fato a vida, a martiria, mas deixa eu aprimorar essa pergunta. Você tem disposição de viver essas mortes diárias que a vida te pede por amor a Deus? As mortes no seu matrimônio, as mortes no seu trabalho, as mortes diante das realidades que se apresentam. Não, hoje eu vou caminhar e subir para Jerusalém. Não quer dizer que Tomé iria morrer naquele dia ou naquele instante. Ele tinha disposição para enfrentar as realidades da vida, aquilo que a vida, o segmento, aquilo que a escolha dele proporcionava, melhor, aquilo que a escolha do Senhor para ele. Todavia, ele também escolheu seguir o Senhor. Todavia, ele também optou, porque o Senhor o chamou, mas ele tem um sim, existe uma entrega, existe uma liberdade nesse segmento. E nós? E a nossa disposição de seguir o Senhor? E a nossa disposição de amar o Senhor? E a nossa disposição de viver esse caminho com o Senhor, para com o Senhor? Nós queremos subir a Jerusalém. Será que queremos? Será que temos disposição? A primeira graça que eu quero pedir para mim e para você hoje, disposição de alma. Disposição. Nós precisamos ser um povo bem disposto. A disposição, ela gera em nós vontade, firmeza, energia. Eu preciso ter disposição para acordar cedo e começar a minha vida. Eu preciso ter disposição para rezar. Eu preciso ter disposição para fazer a vontade de Deus. Eu preciso ter disposição. Você está precisando estar bem disposto? Ih, teve nem resposta. Está disposto? Mais ou menos? Sua disposição está em que nível? Todo dia você acorda 180, abre a janela, bom dia sol, bom dia céu, e está tudo bem, é assim? Então a gente vai medindo, né? Tem aquela do relógio despertar só mais 1 minuto e quer virar para o lado, né? E levanta porque sabe que se você não levantar, você vai chegar lá no engarrafamento no DAI e não vai chegar a hora para bater o ponto. Não é assim? Se você atrasa 5 minutos, você vai ter essa dificuldade. Você não vai conseguir viver na vontade de Deus. Nós precisamos entender o que o Senhor quer. Esse foi o primeiro momento que o Senhor conversa com Tomé, e Tomé vive essa experiência de responder ao Senhor: nós queremos subir contigo. Depois a gente tem o diálogo na ceia, quando o nosso Senhor já está fazendo suas despedidas,
ele celebra a Eucaristia, e ele começa a falar que na casa do Pai tem muitas moradas. Lembram disso? Lembram desse momento? Na casa do Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar o caminho, né? E aí Tomé fala: mostra-nos o caminho, Senhor. Nós não sabemos para onde ir. E Tomé, que andava com o Senhor, nesse momento, deu uma bola fora, deu uma rata, fez uma pergunta que parecia ser meio que eminente naquela altura, porque já tinha esse entendimento que o Senhor iria morrer, o Senhor já tinha falado isso, que ele iria sofrer, que ele iria padecer, mas mesmo assim, faltou aquela dimensão da compreensão, faltou a dimensão da compreensão. Eu queria chamar a sua atenção hoje, meu irmão e minha irmã, para não ter medo de dizer perguntas para o Senhor. Mesmo que essas perguntas possam não ter tanto sentido. Mesmo que essas perguntas possam parecer bobas, como a pergunta de Tomé. Por quê? Porque toda pergunta merece uma resposta. Você precisa perguntar as coisas da sua vida para o Senhor. Você precisa perguntar: e isso, Senhor? Como que é? Como o Senhor quer? De que jeito que o Senhor deseja? Onde o Senhor quer me levar? Naquele dia, todos escutaram uma resposta que ainda hoje ressoa em nosso coração. É para mim e para você. É como se Jesus dissesse para Tomé e dissesse para todos nós, né? Eu sou o caminho. Vamos mais forte? Eu sou. Todos nós conhecemos essa frase. E essa fala tão genuína da parte do Senhor, onde Ele diz quem é. Eu sou o caminho, Tomé. Passa por mim. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. São graças que o Senhor concede a cada um de nós. Concede ao nosso coração. Mas por que Tomé teve essa resposta? Por que nós temos essa resposta hoje? Porque ele perguntou. Papa Bento XVI, escrevendo sobre Tomé, ele diz isso, né, numa das suas catequeses: não tenhamos medo de perguntar ao Senhor. Você tem perguntas para fazer ao Senhor? Aposto que tem não? Coloca suas perguntas, escreve, bota dentro aqui desse pedido de oração. Senhor, nesse cerco eu queria te perguntar, por que isso aqui ainda não se resolveu? Por que essa situação na minha família está complicada? Mas aqui, meu irmão, minha irmã, abre bem os ouvidos. Se você perguntar, esteja disposto a ouvir. Mas se ouvir, obedeça. Não pergunte se você não tem disposição para ouvir, se você não tem maturidade para ouvir. Aqui é maturidade, porque se eu escutar, eu vou ter que obedecer, ou não? Pergunta feita, resposta dada, eu tenho que obedecer. Só pergunte se você tiver coragem. Só pergunte se em você existir disposição. A gente precisa perguntar. Tem gente que tem dramas no trabalho. Pergunta ao Senhor: Senhor, às vezes seria muito mais fácil uma conversa, um diálogo, um pedido de perdão. Muitas coisas já estão respondidas no Evangelho. Pode recorrer lá. O Senhor fala pelo Evangelho. O Senhor fala quando nós rezamos. O Senhor fala no irmão. As pessoas às vezes dão bom conselho, e aqui eu estou falando de bom conselho, eu não estou te falando de levar para magoaça não, né? Porque tem gente que pega o outro: não, vamos sair para espairecer a vida, você está com um problema, vamos lá. Não, meu irmão, você está com um problema? Vamos lá rezar comigo. Esses dias eu escutava um senhor,
que contava de quando ele começou no cerco de Jericó. Achei bonito, foi uma partilha. A gente estava conversando num momento informal e ele dizia: padre, primeiro eu não rezava, e aí meu amigo me convidou, e aí eu fiquei pensando, ele me chamando para rezar, ele, aquele cara, né? Então eles tinham uma história, um passado juntos, e ele veio, e está aí os dois seguindo, né? Rezando o cerco. E a gente vê muitos homens, às vezes não participam assim de tantos compromissos, né? Na igreja, como as esposas gostariam, mas são fiéis no cerco de Jericó. Vão à missa, falei, tem mulher que tem que agradecer a Deus, o marido vai à missa todo domingo, reza um cerco. Gente, isso aí já é um gentleman, porque tem muita gente que nem isso tem. Já está segurando na tua mão, já vai à missa todo domingo. Meu Deus do céu, não é verdade? Estou mentindo? Porque tem muita gente aí rezando a vida inteira para ver se um bendito põe a mão, o pé dentro da igreja. Ou pelo menos a mão assim, né? Tá igual o banho gelado, né? Vamos colocar a mãozinha para ver se dá conta. E coloca depois um pouco e de repente entra, né? Quando a água está muito gelada no frio. Mas a gente precisa se colocar diante de Deus na nossa vida. E o terceiro momento é esse momento de hoje, quando Tomé não acredita novamente na fala dos seus irmãos. Aqui está difícil. Novamente Tomé dá uma bola fora, porque ele não acreditou nos seus irmãos. O Senhor apareceu para nós. A gente tem muito claro isso, os 12 apóstolos, né, na verdade os 11 que ficaram, né, porque Judas trai, já não faz mais parte do número nesse acontecimento, mas eles eram as testemunhas qualificadas. Jesus havia dito para eles: permaneçam em Jerusalém, eu vou derramar o Espírito. Jesus falou tudo o que ele ia fazer, vocês vão ser minhas testemunhas. E mesmo assim o cara não acreditou quando seus irmãos falaram. Eu queria chamar a atenção, porque muito antes de ter fé em Deus, a gente precisa recuperar a fé primeiro no humano. Deixa eu fazer mais claro, a gente precisa recuperar às vezes a fé em nós mesmos, na nossa vida, na nossa pessoa, para depois atribuir de novo a fé no irmão. Porque nem todo mundo é mau o tempo inteiro, irmãos. Na verdade, o homem não é mau. O homem é bom porque ele é filho de Deus. Mas a gente pressupõe que todo mundo é mau, todo mundo vai trair, todo mundo vai machucar. Todo mundo não existe nessa conta. Eu sei que o mundo está difícil, eu sei que as realidades, mas a gente não vai cair num pessimismo miserável. Porque o humano é bom. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, me responde as mães, seu filho é bom? Ele dá trabalho? Pronto, ele deixa de ser bom por causa disso? Entende? O agir dele não muda a essência dele, mas nós vamos perdendo a credibilidade, primeiro conosco mesmo. E isso acontece pelo nível de pecado que nós entramos e não saímos. Porque quando eu entro no nível de pecado mortal, eu vou perdendo a alegria da vida, eu vou perdendo a sensibilidade de quem eu sou, eu vou me desencontrando, porque eu já não sei quem mais eu sou, e eu perco a fé em mim. E tem muita gente que não tem fé em si mesmo, a estima, lá embaixo. E recuperar a estima, a crença em si mesmo, é um passo para mim também depois devolver a credibilidade do outro. As pessoas erram. Você vai se machucar na vida? Vai se decepcionar? Vai. Mas não é todo dia, gente. Tem muito mais coisa boa do que coisa ruim, ou não? Senão não valeria a pena viver. A gente entraria nesse negativismo de tantos autores, né? E a gente tem uma carrada nos séculos passados aí de pessoas pessimistas, ateus, que tiram a beleza da vida, a beleza do encontro. E depois
eu tenho que, de fato, ter fé em Deus. E mesmo diante de todo esse momento, Tomé tem uma das profissões de fé mais lindas ao longo da história. Meu Senhor e meu Deus. Mais tarde a gente tem Francisco, né, que acrescenta meu tudo. E aí cada um vai passando e vai fazendo a sua experiência mística de Deus, em Deus, e vai colocando. Como é que você na sua intimidade chama Jesus? Só de Senhor? Só de Senhor, né? As santas, sobretudo as apaixonadas, né? A gente tem aí Teresa d'Ávila, Teresinha. Teresinha chamava de meu rei, meu príncipe, né? E meu amado. E tantos nomes vai chamando Deus. Por quê? Porque isso brota da intimidade da fé. Mas o que nosso Senhor fez com Tomé? E aqui eu queria nos chamar à oração nessa noite. Porque nesse cerco, eu queria propor para mim e para você, com as nossas crianças, com os nossos jovens, todos nós, entrarmos nessa chaga aberta do lado de nosso Senhor. Essa chaga é lugar de cura, essa chaga é lugar de ressurreição, essa chaga aberta, esse coração aberto é lugar de paz. Esse lugar aberto no coração de nosso Senhor, onde a gente pode colocar o dedo, mas irmãos, vamos ser ousados. Eu não quero só o dedo, eu quero entrar nesse coração. Ou você não quer entrar? Porque se nós entrarmos, nós vamos poder descansar, nos refazer, nos restaurarmos, em tudo, com Ele, nele. E a graça de Deus vai acontecer. E aí, tantas outras bênçãos, tantas outras graças, o Senhor vai conceder por acréscimo. O salmista hoje tem uma palavra que também, desde ontem, me interpelou o coração, né? Ide por todo mundo e levai o Evangelho. Só alguém que crê e ama e experimenta é capaz de dizer o Senhor quer fazer de nós testemunhas. Parece que a gente é muito tardo, lento para entender. O Senhor quer fazer de você testemunha. E andar pelo mundo é uma promessa do Senhor. Quando a gente faz perguntas para Deus, né, o que Ele quer da nossa vida. Eu faço, esses dias fazendo retiro, fazendo memória da minha vocação. Um dos momentos que marcou a minha vida, o pregador dizia, quais são os momentos que marcou o seu encontro com o Senhor? Eu me lembro claramente, na Evangelização 2000, eu tinha 16 anos quando eu fui para o encontro de formação de evangelizadores. E no último dia, antes da gente sair em missão, colocava-se o Evangelho, acendia-se uma vela, nos entregava, nós colocávamos a mão na palavra. E a gente falava com o Senhor, que nós nos comprometíamos a anunciar o Evangelho. E eu lembro que era muito forte isso, Senhor, eu quero andar pelo mundo, para poder falar do Senhor, viver do Senhor. E aí o pregador do retiro começou aquele texto, dos seguidores de Nosso Senhor, quem deixa pai, mãe, irmã, recebe 100 vezes mais. E eu fui fazendo a medida da minha vida nesses poucos anos que eu me entreguei a minha vida pelo Senhor. Quantos sonhos eu não realizei, quantas coisas eu abri mão, mas quantas coisas, muito mais, o Senhor colocou na minha vida. E andar pelo mundo é uma coisa que era um sonho lá atrás, pessoal meu. Desde criança eu falava, gente, eu quero andar pelo mundo. E a vida missionária me fez andar pelo mundo. No mapa mundi eu coloco lá a Oceania, que é o último continente que falta eu pisar. Com a graça de Deus. E quero chegar um dia lá, se for para anunciar o Evangelho de Nosso Senhor. A gente entrega e Deus sonha por nós. São atos de fé, são atos de coragem, são atos de vida, de bênção na nossa vida, na nossa história, na minha história e na tua história. E eu pergunto para você, quer entrar nessa chaga?
quer colocar teu dedo, tua mão, tua cabeça, teu coração e pedir ao Senhor que te renove hoje? Vamos pedir essa graça. Eu acredito que é uma experiência de fato pessoal que nosso Senhor quer te dar, embora comunitária, porque somos muitos, pessoal porque ela pode marcar a nossa vida, a nossa interioridade, né? Tantas coisas o Senhor deseja fazer e Ele quer e tem uma intenção de realizar em nossa vida. Por isso, amado irmão, amada irmã, com a disposição da tua alma, do teu coração, coloque-se na presença do Senhor nessa noite. Como o apóstolo Tomé. Quem sabe você pelo caminho tem coisas a dizer ao Senhor. Como ele disse, Senhor, nós vamos subir contigo, mesmo que seja para morrer. Às vezes não é bem essa a tua fala, mas você tem coisas a dizer ao Senhor. Às vezes você tem para dizer ao Senhor suas perguntas. Senhor, mas por que assim? Por que foi desse modo? Às vezes coisas do passado ainda, que são perguntas que gritam na tua alma, na tua vida, e são como que um caroço de nó, que te impede de seguir adiante, de dar passos na fé, de amar, de perdoar. Meu irmão, faça as perguntas ao Senhor. Pergunte para Ele: o que tu queres, Senhor, da minha vida? Aonde queres realizar? De que modo? De que jeito? Não tenha medo de perguntar aquilo que você precisa perguntar. Senhor, eu preciso abrir mão dessa realidade para poder crescer em outra. O que eu preciso fazer aqui, Senhor? Ajuda-me. E eu vejo muitas pessoas com muitas interrogações na alma, no coração. E você traz esses questionamentos, diga-os ao Senhor. Senhor, até aqui foi difícil, será que eu posso confiar de novo? Porque eu me decepcionei novamente. Será que tem força dentro de mim para acreditar, para entregar, para amar? Senhor, eu quero pedir hoje ao Senhor nessa caminhada, ajuda-nos. Nós queremos nos esconder em Ti, Senhor. Nós queremos esconder a nossa alma no Teu coração, Senhor. Senhor, nós queremos tocar e ao mesmo tempo ser tocados, Senhor. Senhor, em mim também existe uma chave.